Sabe, quando você faz tudo isso, existem basicamente 3 maneiras de ganhar dinheiro suficiente para se considerar rico. E, na teoria, elas são simples de entender. O que torna tudo difícil é a execução. Então, nesse vídeo, a gente vai falar sobre essas 3 maneiras, como elas funcionam, o que torna cada uma delas tão difícil e por que a maioria das pessoas acaba falhando. A maior parte da riqueza nasce no momento em que algo novo passa a existir. Então o primeiro caminho para enriquecer é simples de explicar e brutal de executar. Você constrói, você cria uma máquina de gerar valor e você mantém participação nela. É isso. A maioria dos bilionários que começaram do zero são fundadores. De acordo com diversos relatórios globais de riqueza, a principal origem dos novos bilionários nas últimas décadas vem do empreendedorismo. Tecnologia, indústria, varejo, logística, energia, setores diferentes, mas o mesmo mecanismo. Eles criaram algo, fizeram aquilo crescer e escalaram. E escala é a palavra-chave aqui. Renda tem limite, propriedade não. Se você ganha, por exemplo, R$300 mil por ano, esse valor cresce de forma linear. Mesmo que você dobre, continua sendo linear. Sua renda está ligada ao seu tempo, esforço ou negociação. Mas se você tem 60% de uma empresa que sai de R$5 milhões por ano para R$50 milhões, sua participação não cresce de forma linear. A valorização não depende só do seu esforço. Ela depende do crescimento da receita, da margem de lucro, do domínio de mercado e das expectativas futuras. É por isso que fundadores parecem ganhar dinheiro demais. Na verdade, eles não estão sendo pagos pelo trabalho. Estão sendo recompensados pelo controle de um ativo escalável. Quando uma empresa cresce, não é só o faturamento que aumenta. O valor dela no mercado também pode multiplicar. E é aí que a riqueza realmente aparece. Então, como construir algo que funcione de verdade no mundo real? Você identifica uma ineficiência ou uma demanda não atendida. Cria uma solução que pode ser repetida. Padroniza a entrega. Escala a distribuição. E, o mais importante, mantém participação no negócio enquanto ele cresce. A maioria das pessoas falha justamente nisso. Entrega participação cedo demais. Não cria sistemas. Constrói um emprego disfarçado em vez de uma empresa e nunca alcança escala. Uma empresa só vira uma máquina de riqueza quando deixa de depender diretamente do fundador. O verdadeiro jogo não é só produto, é distribuição e controle de margem. Um produto mediano com ótima distribuição pode dominar um mercado. Um produto excelente sem distribuição morre. Margens altas permitem reinvestir. Reinvestimento gera crescimento. Crescimento aumenta a valorização. E a valorização cria riqueza. É um ciclo. Construir, vender, reinvestir, escalar e repetir. Mas a verdade é que a maioria dos negócios falha. Uma grande parte das empresas não sobrevive nem aos primeiros 5 anos. E quanto maior a ambição de crescer rápido, maior o risco. Só que o retorno é assimétrico. Você pode perder tempo e dinheiro, mas também pode construir riqueza para gerações. Não é um jogo equilibrado. Poucos vencedores concentram a maior parte dos resultados. E é justamente isso que atrai pessoas fora da curva. Outro erro comum, achar que empreender é sobre paixão. Não é. É sobre estrutura. Sobre construir um sistema que gera dinheiro de forma previsível e escalável. Você não abre um café só porque gosta de café. Você cria um sistema que pode ser replicado e crescer. Se não pode escalar, não vai te deixar rico. Se depende totalmente de você, não vai te deixar rico. Se você não mantém participação suficiente, não vai te deixar rico. Você precisa ter uma fatia relevante da máquina para que o crescimento realmente faça diferença. Ter 2% de algo crescendo devagar raramente muda sua vida. Ter 60% de algo crescendo rápido, geralmente muda. No fim, é simples. Participação multiplicada pela valorização. Agora, entra um fator importante: tempo e mercado. Construir algo em um mercado que está encolhendo é remar contra a maré. Construir em um mercado que está crescendo é surfar a onda. Muitos empreendedores tiveram sucesso não só por genialidade, mas porque estavam no lugar certo na hora certa. Pense no crescimento da internet nos anos 2000, dos smartphones na década de 2010, ou mais recentemente na explosão da inteligência artificial. Quando o mercado cresce, até negócios medianos podem ser puxados para cima. Mas existe um custo psicológico. Esse caminho exige tolerância à incerteza. A renda é instável. O feedback é duro. A pressão é constante. Não existe salário garantido, a não ser que você crie para si mesmo. É por isso que muita gente prefere estabilidade. Menos risco, menos
menos estresse. Mas essa volatilidade é o preço da propriedade. Você não ganha o potencial de crescimento sem assumir o risco. E nem todo mundo está disposto a isso. Agora, a segunda forma de enriquecer é diferente. Em vez de construir a máquina, você compra a máquina. Nem todo mundo constrói a fábrica. Algumas pessoas compram. Aqui o jogo não é criação, é aquisição. Você usa capital para investir em ativos que já funcionam. E deixa o tempo, o fluxo de caixa e a valorização trabalharem por você. Historicamente, a maior parte da riqueza no longo prazo vem da posse de ativos produtivos. O mercado de ações, por exemplo, tende a render algo entre 7% e 10% ao ano no longo prazo, dependendo do período. Imóveis combinam renda com valorização. E outros investimentos podem gerar retornos ainda maiores, com mais risco. Se você tem participação em um negócio lucrativo, ele continua funcionando mesmo sem você. Se você tem imóveis alugados, o dinheiro entra independentemente da sua presença. Esse é o poder de possuir ativos. Você desacopla o ganho do seu tempo. A propriedade separa a riqueza do esforço. Essa é a grande virada de jogo. O caminho do investidor é construído em uma ideia simples. Ativos produtivos se acumulam ao longo do tempo. E aqui entra o conceito mais poderoso de todos, os juros compostos. Isso significa que seus rendimentos passam a gerar novos rendimentos. Se você investe, por exemplo, R$100.000 com um retorno de 8% ao ano, você ganha R$8.000 no primeiro ano. No segundo ano, você não ganha 8% só sobre os R$100.000, mas sobre R$108.000. E assim por diante. Ao longo de décadas, essa curva acelera. No começo parece lento, quase insignificante, mas com o tempo, ela se torna exponencial. O tempo é o verdadeiro multiplicador escondido aqui. O tempo é o verdadeiro multiplicador escondido aqui. E é assim que esse caminho funciona, de forma prática. Você acumula capital, investe em ativos produtivos, investe os ganhos, repete o processo com consistência, principalmente, evita perdas grandes. Mas o que são ativos produtivos? São aqueles que geram renda, valorização ou ambos. Isso inclui ações de empresas, imóveis que geram aluguel, participação em negócios lucrativos, fundos de investimento e até ETFs, que basicamente representam pedaços de várias empresas. O que não entra nessa categoria são ativos puramente especulativos, que não geram nenhum valor por si só. Ou seja, coisas que você compra apenas esperando que alguém pague mais caro depois, sem gerar renda no caminho. Se não produz valor, não cresce de forma sustentável. Agora, vamos simplificar a matemática dos juros compostos. Imagine que você invista R$20.000 por ano, com retorno médio de 8% durante 30 anos. Você não termina com R$600.000. Você termina com muito mais. Porque a cada ano, o crescimento se acumula sobre tudo que veio antes. O crescimento não é linear, ele acelera. Os primeiros anos parecem lentos, mas os últimos são explosivos. É por isso que começar cedo importa mais do que tentar compensar depois com intensidade extrema. Consistência vence. Tempo é tudo nesse jogo. Construir riqueza com investimentos exige paciência. 5 anos é pouco, 10 anos é razoável, mas 20 ou 30 anos, é aí que a mágica acontece. Prazos curtos empurram as pessoas para a especulação. Prazos longos favorecem o crescimento consistente. E é por isso que muita gente erra. Compra quando tudo está em alta, movido pela empolgação, e vende quando o mercado cai, movido pelo medo. A emoção destrói os juros compostos. Sistemas vencem a emoção. Outro ponto importante: investir não é sobre acertar a próxima ação que vai explodir. É sobre disciplina na alocação de capital ao longo do tempo. Historicamente, a maior parte da riqueza dos investidores veio de estar exposto a economias que crescem, não de prever movimentos de curto prazo. O objetivo real é simples: continuar investido, reinvestir os ganhos, evitar grandes perdas e aumentar os aportes ao longo do tempo. Você não precisa criar a próxima grande empresa do mundo para enriquecer. Você só precisa possuir pequenas partes de sistemas que já funcionam e deixar o tempo fazer o trabalho. Você não está construindo o motor, está comprando participação em motores que já estão rodando. Agora, esse caminho costuma ser mais lento no início do que empreender. É mais estável, tem menos caos operacional, mas segue a mesma regra
central. A riqueza vai para quem tem participação. Se você não possui ativos produtivos, o seu esforço está enriquecendo alguém que possui. E aí chegamos ao terceiro caminho: entrar no sistema e depois transformar renda em patrimônio. Nem todo mundo começa com dinheiro. Nem todo mundo quer construir algo do zero. Esse terceiro caminho funciona como uma ponte. Você entra em um sistema de alto valor, se posiciona onde o impacto é maior, ganha bem e transforma essa renda em ativos. Pessoas com altos salários tendem a se concentrar em áreas como tecnologia, finanças, direito, vendas, energia ou cargos executivos. Nessas áreas, o ganho é proporcional ao impacto. Um engenheiro que cria uma ferramenta usada por milhões de pessoas gera mais valor do que alguém trabalhando em um projeto pequeno. Um profissional envolvido em grandes operações financeiras ganha mais do que alguém lidando com transações menores. A renda segue a escala do impacto. E esse caminho também tem etapas claras. Primeiro, você desenvolve uma habilidade valiosa, algo que gera receita, reduz custos, movimenta dinheiro ou gerencia risco em escala. Não é hobby, não é moda, é algo que o mercado paga bem. Depois, você escolhe o ambiente certo. Um profissional forte em um mercado fraco ganha pouco, mas um profissional forte em um mercado em crescimento multiplica seus ganhos. A terceira etapa é se aproximar do dinheiro, participar das decisões, dos lucros, dos resultados. É aqui que muita gente trava. Fica só executando, sem acesso ao crescimento real. Quem enriquece nesse caminho negocia participação, bônus por performance, participação nos lucros. A quarta etapa é crucial: converter renda em patrimônio o mais rápido possível. Não esperar sobrar dinheiro. Não inflar o estilo de vida. Transformar ganhos em investimentos de forma consistente. E a quinta etapa é a liberdade. Chega um momento em que seus ativos geram renda suficiente para que o trabalho deixe de ser obrigatório. Você sai do jogo de trocar tempo por dinheiro e entra no jogo da propriedade. Se alguém ganha R$400 mil por ano e vive com R$120 mil, consegue investir R$280 mil por ano. E isso muda completamente a velocidade do crescimento. É por isso que muitas pessoas começam como especialistas bem pagos e depois se tornam investidores. No fim, os três caminhos têm desafios diferentes. Construir algo é extremamente difícil. Investir exige disciplina e tempo. E esse terceiro caminho exige habilidade, posicionamento e estratégia. Mas todos levam ao mesmo destino: propriedade. Porque, no final das contas, riqueza não vem do quanto você trabalha, vem do quanto você possui. E se fosse fácil, todo mundo já seria milionário.